Isso. Boa noite a todos. O melhor dia da semana é o domingo. Deveria ser para nós cristãos. É o dia que nós, reunidos como Igreja do Senhor, respondendo à convocação do nosso Deus, nos reunimos em culto solene para adorá-lo, para orarmos e para pregarmos, ouvirmos a palavra de Deus pregada. E hoje a gente encerra um bloco no Evangelho de Lucas. Aqui ele encerra uma sessão, que depois começa um outro bloco de narrativas. E nós vamos parar por aqui, porque eu vou pregar até o final do ano algumas mensagens avulsas. Não avulsas sem propósito, mas avulsas com propósito, não é? Algumas coisas que eu gostaria de pregar para a igreja, e assim nós o faremos, Deus permitindo. Então, Lucas capítulo 9, a partir do verso 44. Lucas capítulo 9, a partir do verso 44. Ouçam atentamente que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos. Começou uma discussão entre os discípulos acerca do qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Vamos orar. Pai, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Principalmente, ó Deus, nesse momento, quando, para entendermos a Tua palavra, nós precisamos muito que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos entendê-la. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, torne o nosso coração um solo fértil, para que quando a semente da Tua palavra cair, ela frutifique em nossos corações, ó Deus. Carecemos, ó Deus, de Ti. Eu careço de Ti, ó Deus, nessa noite. Pedido ao Senhor muita graça, ó Deus, para que nas minhas palavras, a Tua palavra, Deus, prevaleça. E aquilo que nas minhas palavras não estiver de acordo com a Tua palavra, que seja esquecida da mente e dos corações, ó Deus, de cada um aqui, ó Deus. Porque, ó Deus, o que tem que prevalecer é a Tua verdade, ó Deus. É a Tua palavra, ó Deus. Porque só assim o Teu nome será glorificado, Pai.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o hábito de comparar grandezas. Os amigos, numa rodinha de conversa, passam o tempo todo discutindo qual o melhor centroavante do mundo, qual a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E quando chega o final do ano, está bem próximo, aparecem aquelas listas, as 10 melhores músicas do ano, os 10 melhores filmes do ano. Aí eu vou procurando os 10 melhores filmes de terror do ano, os 10 melhores filmes de suspense do ano. Premiações como Grammy, Oscar, Troféu Imprensa. São, no fundo, comparações de quem é o maior e de quem é o melhor. A gente compara até sofrimento. Quem sofre mais? A pessoa diz que está sofrendo tanta coisa, o dedo pro outro, você não sabe como eu estou sofrendo, a coisa está difícil. E o outro diz assim, olha, você não sabe que eu também estou sofrendo como você, mas ainda tem a dor de dente. Estou sofrendo mais do que você. Adoramos comparar. Quem é o mais bonito entre nós? Né? Quem é o melhor jogador de futebol, né, das crianças? Pastor, eu fiz 10 gols hoje. A outra disse, pastor, mas eu dei a caneta nele. Sempre comparando. Mas eu fiz o gol mais bonito. Irmãos, observem que, à medida que a cruz se aproximava, Jesus agora começa a dedicar mais tempo preparando os discípulos, evitando o contato com as multidões. E Jesus aqui vai se reiterando a necessidade de sua morte e sofrimento e anunciando que a sua ressurreição sucederia em 3 dias depois. E o que a gente percebe? Que os discípulos ainda não entendiam, pela ignorância dos seus corações, mas porque não era da vontade de Deus que eles entendessem. Isso aqui é muito importante. Tem certos entendimentos do reino de Deus para nós, que Ele não permite que entendamos agora, porque tudo tem o seu tempo, para que possamos entender a sua vontade. Mas o que nós percebemos então? Que os discípulos começam uma discussão completamente oposta àquilo que Jesus estava ensinando. Quem seria o maior no reino vindouro? E diante disso, Jesus procura mostrar que veio para servir e dar a sua vida por muitos, enquanto os discípulos queriam ser servidos e receberem honra. Jesus queria que os discípulos, e nós também como igreja do Senhor, não pensássemos assim e não agíssemos assim. Porque Jesus quer nos ensinar que quem quer ser grande é aquele que se humilha, é aquele que serve. E eu quero seguir um caminho diferente hoje. Primeiro eu vou alocar os textos que falam dos pecados do desejo de ser grande. E depois eu vou abordar o caminho que Jesus propõe do que significa ser grande no reino de Deus. E a gente vai concluir com algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Primeiro, o pecado de buscar ser o maior de todos. O pecado de buscar ser o maior de todos. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Lembrem-se que essa ocasião acontece depois do episódio da transfiguração e da vergonha dos discípulos de não conseguirem expulsar o demônio do menino. E lá estão eles agora discutindo quem vai ser o maior no reino vindouro. Quem terá mais benefícios? Aí você pensa, Pedro, Tiago e João ali, né, conversando entre si. Esses outros aí não sabem de nada. A gente viu foi Jesus glorificado, seu mané. Né? Quem que vai ser o maior? Nós, os três, os mais íntimos de Jesus, que vimos ele ali no monte. Aí João deve ter pensado assim, seu mané, eu sou discípulo amado, né, do Senhor, óbvio que eu vou ser o maior no reino de Deus. E crianças, desde pequeno,
Nós também fazemos comparações. Minha mãe é mais bonita que a sua. Minha casa é maior do que a sua. O carro do meu pai é melhor do que o seu. Olha, o meu presente de Natal nem se compara com o presente que você ganhou. Por que isso? Porque está no cerne do coração do ser humano querer se elevar, ser melhor do que os outros. E os adultos também fazem isso, só de modo mais velado. Você diz para o colega de trabalho, bom relatório, mas no dia que precisar de uma dica para melhorar, estou aqui para ajudar. Ou você diz para sua nora, você cozinha tão bem, mas daqui a alguns anos, quem sabe conseguirá chegar no meu nível. Ou seus filhos se comportam bem, mas os seus filhos não têm que lidar com o que os meus filhos lidam. Aí está sempre se comparando. Hoje, vivemos em uma sociedade que ama o poder. O homem, desde o Éden, é caracterizado pela cobiça. Adão e Eva caíram, seguiram o conceito de Satanás, porque buscaram o poder, a grandeza. Satanás caiu porque buscou a grandeza. John Stott disse que a sede por poder se expressa hoje em 3 ambições humanas: dinheiro, fama e influência. Quem quer dinheiro? Dinheiro traz poder, status, fama, influência, influencer, né? Hoje é poder. Na política, na vida pública, nas relações familiares, nos negócios, no exercício profissional e até eclesiástico, encontramos essa cobiça pelo poder. A busca pela grandeza. Quero ser grande e farei o que for preciso para isso. Por que se multiplicaram os coaches? Porque as pessoas querem ser grandes. E eles vão te ensinar para você como ser grande, como ser conhecido, reconhecido, famoso, influenciar pessoas. No próprio meio evangélico existe briga por poder espiritual. Pessoas que buscam o poder do Espírito, não para viver uma vida mais santa e de serviço, humilde, sacrificioso, para testemunhar com mais eficácia o Evangelho, mas com o desejo egoísta de exaltar a si mesmo, impressionar os outros e manipular as pessoas. Outros buscam cargos de poder na igreja para serem reconhecidos e para que as coisas da igreja sejam feitas do seu jeito. As coisas aqui só vão andar quando eu estiver na frente. A briga por poder em denominações, a briga em títulos, começou como apóstolos. Depois surgiu o bispo primaz. Depois o pai apóstolo. E agora tem os patriarcas. Daqui um dia alguém vai se titular a 4ª pessoa da Trindade. No meu evangelho. Querem glória. Querem honra. Querem poder. Lutam por dinheiro. Por pessoas. Criam impérios econômicos. E nesse contexto o evangelho de Jesus Cristo vai se desfigurando. E meus irmãos, isso tudo é tolice. Sabe por quê? Provérbios capítulo 16, verso 18 e 19 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Jesus amava estar com os humildes, não com os poderosos, nem com os orgulhosos. Jesus não amava estar com o luxo, nas redes sociais. Ele amava estar com as pessoas mais simples.
Ele amava estar com aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer para ele, mas que ele tinha tudo para oferecer para elas. E, irmãos, o resultado do coração soberbo e que deseja se elevar acima dos outros é a queda. O orgulho vem antes da destruição, vem antes da queda. Lembre-se de Nabucodonosor, que por sua altivez, em não se prostrar diante do Senhor, teve que pastar como um animal. Daniel, capítulo 4. Ó, com grande reino eu construí, riquezas e famas que eu conquistei. Deus olhou para ele e disse assim: ah, é? Pois eu vou te mostrar quem te deu tudo. E o humilhou. Lembre-se de Herodes, em Atos 12, versos 21 a 23. Soberbo, orgulhoso, e Deus o matou. O caminho da soberba é o caminho da morte. E qual tem sido a motivação do teu coração? O que tem te alegrado a servir? Quando as pessoas vêm e te elogiam, você recebe como validação da sua grandeza, pelos que os outros dizem a seu respeito: eu sou grande, eu sou bom, sou poderoso. Você é alguém que busca competir em tudo para mostrar que é o melhor ou superior ao seu irmão ou colega do trabalho ou da faculdade? O que te motiva a fazer o que você faz? É querer ser grande ou é servir? Deus não te chamou para fazer o teu nome grande. A Bíblia reconhece os humildes de coração, aqueles que se reconhecem pequenos. Olha o que Jesus diz no verso 47. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem receber esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Jesus usa como exemplo agora as crianças. Por que uma criança? Porque a criança, para nós, é um exemplo de submissão, de humildade e dependência. Na cultura judaica, uma criança, meus irmãos, era considerada um ser fraco, porque não tinha capacidade de obedecer à lei. Enquanto que para os romanos, a criança era um ser insignificante, que só ganhava importância depois de educada e treinada. Além disso, observem só, então Jesus usa como exemplo uma criança, como exemplo de quê? Do que significa ser menor. Do que significa o tipo de pessoas que entrará no reino de Deus. Criança representa aqui os excluídos, os esquecidos, aqueles que nós desprezamos porque nós achamos menos relevantes. Jesus coloca essas pessoas no centro da igreja. Quem vai ao encontro e serve o menor irmão na igreja está seguindo o próprio exemplo de Cristo Jesus. A nossa atenção deve estar voltada para aqueles que não são considerados pela sociedade. Nós deveríamos considerá-los. Nós deveríamos servi-los. Nós deveríamos encontrar meio de alcançá-los. Nós deveríamos cuidar dos pequeninos na igreja. E no contexto aqui, pequeninos são os novos crentes, são as crianças, aqueles que estão crescendo no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui quer nos mostrar que a grandeza do servo está na submissão e na dependência do Senhor. Servir uma criança era servir o próprio Cristo e ao próprio Pai. Você é alguém que serve? Em que área da igreja você tem buscado servir? Em que área da sociedade você quer servir? Ou será que você quer construir uma carreira? Quer alcançar um excelente salário? Porque se esse for a sua busca, você não é diferente de nenhum ímpio. São os pagãos, são os ímpios que querem construir uma carreira para si mesmos. Para serem amados, para serem reconhecidos.
não para servir a sociedade, não para servir as pessoas, não para que a luz de Cristo brilhe através da sua profissão. A maneira que nós pensamos e raciocinamos muitas vezes é mundana. Eu já disse para vocês que mundanismo é mais do que o que você veste, o que você fala, como você usa, o tipo de acessório que você usa, mas a mentalidade. Você pode se vestir como um crente, falar como um crente, mas a tua mentalidade pode ser a mentalidade de um pagão. E essa mentalidade a gente também vai construindo na vida dos nossos filhos. Você tem que ser o melhor na sua classe. Você tem que tirar a sua melhor nota. Você tem que ser o maior na sua profissão. Não deixa aquele dali passar a perna em você, não. Vai lá. E aí na profissão, na faculdade, na escola, e a gente vai querer dominar aqueles que a gente vai observando que são melhores do que nós. E aí tudo que a gente vai buscar é pensando em grandeza. E quando o Cristo diz assim, que seja diferente entre vocês, que seja diferente entre nós. Sabe, meus irmãos, você vem para a igreja para quê? Tem pessoas que vêm para a igreja só para receber. Elas só querem receber. Elas não querem oferecer. Elas não querem doar-se. Elas não querem servir. Só receber. Fogem do trabalho da igreja. Deixam de usar seus dons e talentos a serviço da igreja. Porque só querem serem servidas. Será que as pessoas ao redor veem você como uma pessoa humilde? Que coloca o interesse dos outros em primeiro lugar? Sabe, irmãos, tem uma coisa que tem me incomodado. Sabe o que tem me incomodado? Eu vou falar sobre isso no próximo sermão, domingo que vem. Né? Mas é só um adendo, uma parte aqui, um en passant, só de passagem, como dizem os franceses, é en passant. Né? Eu fui praticamente diagnosticado com TDAH. Né? Alguns vão dizer assim, novidade. Né? 2 pastores amigos me disseram assim, novidade, a gente já sabia, só não queria te ofender. Mas sabe o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado em alguns irmãos, algumas pessoas que nos visitam. Eu tenho pensado naquele jovem que vem para cá, para a nossa igreja, quando a mãe dele traz. Ele ama tanto a nossa igreja, né, que ele coloca aqui o fonezinho no ouvido, quando ele está com muita sensibilidade sonora. Eu fico perguntando assim, fiquei me perguntando, quanto de nós nos aproximamos dele? Conversamos com ele, damos atenção a ele. Meus irmãos, essas são as crianças que Jesus está falando. Mas sabe, numa igreja, deixa entrar um político. Deixa entrar uma pessoa com um carrozinho, né? Daqueles bem luxuosos na igreja. Né? A gente se impressiona, a gente vai atrás, a gente faz. Deixa entrar uma pessoa bem parecida na igreja, né? Um jovem bonito, né? Já fica todos os olhares, né? Uma jovem bonita, né? Uma família bem parecida. Nossos olhos brilham. A gente vai lá falar com eles. Mas e esses outros, irmãos? Quem vocês acham que Jesus, quando terminasse o culto, falaria primeiro? Vocês têm dúvida com quem Jesus falaria primeiro? Ele correria naquele jovem com autismo. Ele correria naquele jovem todo tatuado, naquela jovem toda tatuada, toda esquisita, de cabelo azul com vermelho, com brinco no nariz. Ele falaria com aquele, ele falaria com esses. Ele ia atrás desses. Porque esses não têm nada para oferecer para nós. Nós,
como servos do Senhor, temos muito para oferecer para eles. Temos muito para oferecer. E foi isso que me cativou na igreja. Gnóstico como eu era, queria que ninguém falasse de Deus para mim. Quantas vezes no trabalho do meu tio eu briguei, eles que com história de querer falar de Deus para mim. E aí quando me convidaram para um churrasco, depois para o futebol, né, me convenceram a ir para a igreja, fui frequentar um culto. O amor deles, a atenção deles, e do jeito que eu era, terminava o culto, eu ia lá para o cantinho, eu ficava sozinho num canto. Eu era esquisito, isso eu não tenho dúvida. Aí lá vinham os jovens, todo dia vinham para cima de mim, me abraçavam, pegavam na minha mão e disseram, vamos lá para casa. Né? Eu ia lá para casa deles, isso era no Saci, eu morava no Bela Vista, eu ia a pé, era 1 hora de caminhada. Eu saí 1 hora da manhã da casa deles. Hoje não, hoje eu seria assaltado e morto, sei lá, não é o quê. Por quê? Foi isso que me cativou, esse desejo de servir, de se doar, de prestar atenção em mim. Queridos, o orgulho, essa atitude egoísta, de também querer que prevaleça a sua vontade, os seus desejos. Não tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, do jeito que eu quero, não funciona. A pessoa não pensa no bem comum da igreja. A pessoa não pensa no bem comum da sua família. Não, tem que ser assim. E aí a rivalidade, essa atitude de competição, que não produz amizade, mas o inimigo a ser derrotado. E saiba de uma coisa, o seu maior inimigo não é o diabo, mas você mesmo. Você é o seu maior inimigo. O seu velho ego, a sua velha natureza que teme se manifestar, querendo que prevaleça os seus desejos, os seus interesses e a sua vontade. E isso mata a igreja, isso mata o casamento, isso mata seus filhos, isso mata o seu ambiente de trabalho, isso mata os seus colegas. Porque eles não vão ver Cristo em você. E a humildade é a atitude de abrir mão de minhas vontades e desejos para o bem do outro, ainda que muitas vezes eu esteja correto. Ao invés do desejo de sair por cima, não, eu tenho que ficar por cima nessa discussão, não posso perder. Você fica por baixo para o bem comum. Você abre mão dos seus direitos para manter a unidade e a paz da igreja. Você abre mão dos seus direitos, da sua justiça, para o bem do seu casamento, para o bem da sua família, para o bem do seu emprego, para o bem do seu relacionamento com colegas. Nós não devemos ficar preocupados se algo é vantajoso para mim. Será que isso vai ter vantagem para mim, fazer isso na igreja? Não. Mas isso vai abençoar meu irmão e meus irmãos. Ao invés de ficar pensando como prevalecer o que eu quero, a minha felicidade, sirva. Lidere servindo. Coloque os interesses dos outros, da igreja, do seu próximo em primeiro lugar. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo não é o que busca dominar, mas o que serve humildemente. Não é o que busca riquezas, mas o que compartilha os seus bens. Não é o que busca honra, mas o que honra os outros. Não é o que está preocupado com seus próprios interesses, mas o que se interessa pelos outros. Não é o que quer receber, mas o que doa. Jesus Cristo ensina que a grandeza está em servir. Está em se sacrificar. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Ao colocar uma criança no centro, Jesus ensina que receber uma criança é que Deus honra não os que honram os homens mais importantes, mas os que honram e se comprometem com os menos importantes. Deus está no meio dos fracos. Quem serve se compromete com aqueles que são os menores aos olhos humanos. Estão servindo e se comprometendo com o próprio Deus. Então, Jesus mostra aos discípulos que o reino de Deus pertence aos que servem o seu próximo. Aquele que é humilde e generoso. Assim como Jesus que se humilhou e se entregou na cruz para a nossa salvação. Ele humilhou a si mesmo ao se tornar homem, ser humano, e servir a todos nós
neste mundo. O segundo pecado é o pecado de diminuir os outros para querer ser grande. A segunda maneira de buscar grandeza é essa, de forma errada e pecaminosa. Verso 49, disse Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois que não é contra vocês, é a favor de vocês. Os discípulos estavam com inveja de um homem que estava expulsando demônios, e com sucesso. Eles não conseguiram, mas tinha uma pessoa ali que não andava com Jesus, que estava expulsando demônios, não tinha fracassado. Então, irmãos, outra forma de tentar ser grande, sabe qual é? É rebaixar os outros. Ele não é um dos nossos. A gente gosta de fazer com que os outros pareçam mal. Nós elogiamos, até a gente elogia insultando, que é uma forma de rebaixar. Você é mais inteligente do que parece. Ou quando você encontra aquela amiga que não via há muito tempo: eu não reconheci você, está tão bonita. Ou você diz algo do tipo: que calça bonita, nem sabia que ainda fazia esse modelo. A gente elogia insultando. Ou quando o aluno de seminário que eu tive, ele não me aceitava como professor. Nesse caso aqui eu pequei contra ele. Ele não aceitava porque ele me viu novo crente na igreja. E depois, agora eu estava dando aula para ele no seminário. E eu estava ensinando sobre um atributo, determinado atributo de Deus. E ele discordou do conceito. Ele manifestou como ele entendia o conceito. Eu disse: isso aí é panteísmo. Isso aí não é o conceito bíblico sobre esse assunto. E ele retrucou, dizendo que eu estava errado. Aí eu citei 10 teólogos e 10 livros. Olha, assim, 10 teólogos, 10 livros aqui, diz a mesma coisa. Então está todo mundo errado e você certo. Ele falou assim: sim. Aí eu insultei. Eu disse: cara, então escreva um livro sobre isso, porque vai ser inédito no mundo. Meu irmão e minha irmã, você costuma rebaixar os outros para se sentir melhor ou maior? Sonde o seu coração e peça a Deus para que te mostre como se você tem feito isso, ainda que de forma sutil. Seja no seu ambiente de trabalho, familiar, na igreja. Nós temos inveja quando nós vemos outros grupos diferentes de nós prosperando. Nós devemos nos alegrar com o êxito do ministério dos outros. Nós temos inveja, meus irmãos, quando membros da igreja começam na igreja a ter proeminência. A gente tem inveja disso. Deus não é patrimônio privado de nenhum grupo ou denominação. Jesus aqui está rejeitando o sectarismo, que é o exclusivismo de uma seita. Também está rejeitando aqui o proselitismo, a ação de tentar mover pessoas de outra igreja para nós. Nós não somos a única igreja verdadeira e nem a única que Deus manifesta a sua obra. As diferenças, meus irmãos, podem ser úteis, porque grupos diversos alcançam pessoas diversas. A graça de Deus é multiforme. Eu, pelo tipo de pessoa que sou, tem determinadas igrejas de estilo de culto, de pregação, que eu nunca conseguiria entrar e me converter. Eu tiro isso pela igreja de Altos. Eu lembro que lá em Altos chegou um casal, a mulher era crente. Ele não, o rapaz era militar, ele não era crente. Vieram do Maranhão, foram para a nossa igreja, morar em Altos. E por onde eu passei, culto sempre foi assim, organizadozinho, tá? Você sabe o que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer no culto, né? Você sabe o que vai acontecer, ele é todo... E ele chegou e disse assim: eu não quero ir. Ele disse para a esposa dele: se for igual àquela que a gente ia barulhenta, eu não vou. Ela disse: não, vamos, você não conhece lá, você vai ver que é bom. Ele foi. E ele ficou altamente encantado. Ele disse: nossa, eu não sabia que existia culto assim. Ele é agrônomo, né? E aí ele se converteu.
eu batizei, né, ele depois. Então, assim, a multiforme graça de Deus, mas tem gente que gosta. E que seja. E que seja. O serviço, meus irmãos, nós precisamos aprender que nós devemos ser tolerantes para os que fazem a obra de Deus de modo diferente da nossa. Claro, se for uma prática secundária que não deturpa o Evangelho, devemos nos alegrar pelo que Deus tem feito por meio de outras igrejas e denominações. Esse homem conhecia Jesus, em teu nome, no nome de Jesus, na autoridade e no poder de Jesus, que ele expulsava demônios. Ele não era um de nós, mas ele era de Jesus. E o serviço realizado para Deus sempre é recompensado independente de quem realiza. Sempre quando é realizado com o propósito de servir. Então, Jesus coloca novamente os discípulos numa posição de humildade e tolerância. Deus age onde quer e Ele usa quem quer. Deus não depende de nós e nós devemos aprender a viver em paz com os nossos irmãos que são diferentes de nós. As divisões e diferenças são inevitáveis. No entanto, nós devemos aprender a conviver com aqueles que têm o Espírito Santo como nós, mas servem de forma diferente de nós. E que muitas vezes o Espírito Santo se manifesta lá, de um jeito que não se manifesta cá, porque muitas vezes nós somos incrédulos da manifestação dele. Nós oramos pouco. Mas a Deus é amor, os irmãos oram todo dia, toda semana. Quem foi que disse que Deus não nos levantou para ter um ministério de oração? Sustentando as igrejas, os pastores, todo dia quando eles se reúnem para orar, algo que nós não fazemos. Em vez de a gente olhar e criticá-los, glória a Deus, porque esses irmãos são pessoas de oração. É óbvio, meus irmãos, que Jesus aqui, ele não está aprovando pregadores e igrejas que usam o nome de Deus para enriquecer ou que deturpam o evangelho misturando com linguagem coach, por exemplo. Nem todo mundo que usa o nome de Deus está a favor de Jesus. Lembre-se disso, Jesus não está fazendo isso. Não deturpe o que eu estou dizendo. Nós devemos julgar os frutos da falsa pregação, do falso evangelho e de falsas igrejas. Tem muita gente que acha que Jesus é um bom exemplo, um bom mestre, um bom homem, que tem ensinos interessantes. Mas isso não está ao lado de Jesus. Eles não entendem a radicalidade do chamado de Jesus. Vocês conhecem a música My Sweet Lord? Alguém conhece? Ninguém? Não acredito. My Sweet Lord, de George Harrison. Procura conhecer a música. George Harrison escreveu essa canção chamada Meu Doce Senhor. E a música é belíssima. Ela vai te envolvendo. Né? Tem uma versão que é melhor do que a do George Harrison. Né? Que é tocada no teclado. Nossa, a versão, você vai ali, né? Ouvir a música para quem gosta ali de jazz, essas coisas todas. Tem um pouco de jazz, soul ali na música. E ela vai te envolvendo, até que chega a metade da música. Na primeira metade ele fica falando, meu doce Senhor, meu amoroso Senhor, eu quero te ver, você aleluia, eu quero cantar para você, eu quero estar com você. Está demorando a hora de te encontrar. Mas aí, na metade da música em diante, ele começa a misturar a imagem de Cristo e começa a inventar. Em vez de meu doce Senhor, ele começa a cantar Hare Krishna. Hare Krishna. E aí ele começa a citar outros deuses de outras religiões. No fundo, meu doce Senhor, para ele, é uma mistura de religiões. Cantando o nome do Senhor, mas negando o Senhor no coração. Não existe, meus irmãos, neutralidade no reino de Deus. Ou você é a favor de Cristo, ou você é contra Ele. E sua resposta vai depender se você vai assumir o compromisso de discipulado radical com Jesus. Mas há um terceiro pecado. O pecado da retaliação.
É a terceira maneira que buscamos grandeza de forma errada e pecaminosa, é retaliar. Jesus, verso 51, o texto diz que resolutamente ele está em direção para Jerusalém. Lucas, muitas vezes, ele divide o seu livro a partir de jornadas, de mudança de viagem. E aqui ele está mudando o curso da viagem. Ele está agora indo para Jerusalém, para cumprir o seu propósito. E ele então envia mensageiros à frente, que entram num povoado samaritano. O povo dali olha de forma estranha para eles. Tiago e João se irritam. O discípulo do amor se irrita. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus os repreende dizendo, Jesus aqui é muito duro, quando ele diz assim, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. Irmãos, a hostilidade entre judeus e samaritanos era bem conhecida. Cada um considerava o outro heterodoxo no que diz respeito à religião. Os samaritanos rejeitavam o templo e o sacerdócio em Jerusalém, e eles haviam mantido um outro templo em Siquém até ser destruído pelo rei judeu Hircano em 128 a.C. Então, os peregrinos galileus, eles iam para Jerusalém e eles atravessavam a parte leste, que era muito mais longe. Eles não entravam no território samaritano. Jesus entra com os discípulos. E quem é que recebe mal Jesus e os discípulos? Os samaritanos. E aí, então, vem aquele desejo de destruí-los. Jesus os repreende pelo desejo egoísta. Os discípulos ainda não entendiam a natureza do reino de Deus. Vocês parece que não têm ideia de que espírito vocês são. Não é o espírito do capiroto, é o espírito do Filho de Deus. Eles tinham uma mentalidade exclusivista e de destruição violenta. E Jesus estava aqui ao longo dos anos ensinando compaixão e amabilidade. Mas ele estava demonstrando o quê? Amargura de anos, né? Essa amargura e ódio. Meus irmãos, o caminho da grandeza do reino de Deus não é desejar o mal para as pessoas, não é ser cruel com as pessoas, não é se vingar, não é odiá-las, independentemente do que elas tenham feito contra nós. A palavra de Deus, ela exalta o valor da misericórdia. Provérbios 3, verso 3 diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. O amor deve ser como um colar em nosso pescoço e gravado aqui, ó. Viver em amor, demonstrar misericórdia às pessoas e imitar a Deus. Paulo diz em Efésios 5, verso 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus ordenou aos cristãos exercerem misericórdia. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Irmãos, o que tem brotado em seus corações? Ódio ou amor? Vingança ou misericórdia? Amargura ou perdão? Odiar alguém que te prejudicou e desejar vingança não é uma virtude cristã. Lembre que a vingança pertence ao Senhor. Conforme Paulo falou em Romanos 12, 19. Se você se recusa a perdoar alguém e escolher a amargura ao exercício da misericórdia, você só vai matar você mesmo. Sejamos misericordiosos como Deus tem sido misericordioso conosco todos os dias, nos despertando toda manhã, ainda que a gente continue o amando de forma imperfeita. Qual é o caminho da grandeza? Versos 43 e 44. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos discípulos, ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue na mão dos homens.
Por que eu puxei o verso 43? Eles ficaram atônitos com a grandeza de Deus. Aí Jesus diz assim: vem cá. Sabe onde está a minha grandeza? Na cruz. Não foi nesse poder que eu realizei. Vocês verão minha grandeza? Na cruz. Qual foi o momento que Jesus mostrou sua glória? Ele era grande. Na cruz. Jesus veio para servir. Jesus deixa bem claro que será entregue nas mãos de seus inimigos, que seria morto. Mesmo falando que ressuscitaria ao terceiro dia, os discípulos não entendiam seus pensamentos. Não compreendiam o que Jesus estava querendo dizer. Os discípulos não entenderam porque, assim como eles, nós também temos dificuldades com os ensinos de Jesus. Porque eles batem de frente com o nosso ego. Eles nos humilham. Jesus sabia também que às vezes a morte e o sofrimento fazem parte do plano de Deus para nós. Muitas vezes a nossa fidelidade nos colocará, meus irmãos, nas mãos de pessoas perversas e em situações perigosas. Os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer, porque eles tinham um conceito de um Messias político, poderoso, que vinha destruir todo mundo. E Jesus disse assim: eu não vim destruir ninguém, eu vim salvar. A destruição vai ser depois. Mas nesse momento, o meu propósito é salvar as pessoas. Sabe, meus irmãos, a gente quer trono, vitória, vantagens materiais, posses, conquistas. Uma vida boa, confortável, ganhar. E essa é a filosofia de vida dos pagãos. O filósofo Nietzsche, ele valorizava o poder. Ele almejava um mundo dominado pelos fortes. Para ele não havia lugar para os débeis e enfermos. Ele criou a ideia do super-homem. Nietzsche, ele depreciava Jesus Cristo por ensinar a humildade e o poder na fraqueza. Não sei se alguém já assistiu aquele filme onde os fracos não têm vez. Aquele filme é a filosofia de Nietzsche por trás daquele filme, onde os fracos não têm vez. O que Nietzsche não entendia é que o terreno da ação de Deus no homem é a sua fraqueza. Nas palavras de John Stott, a fragilidade humana é o terreno no qual se manifesta o poder de Deus. Paulo disse que a cruz era loucura para os judeus, porque eles imaginavam um Messias político que restaurasse a glória da nação. Era inaceitável para o judeu um Messias fraco. Eles queriam poder, domínio, milagres, grandes sinais. E Jesus veio em fraqueza. Os gregos eram apaixonados por sabedoria e poder. Não aceitavam uma mensagem que falava de humildade e fraqueza. Sabe, meus irmãos, onde é que Paulo se mostra mais fraco? Na carta aos Coríntios. Jesus veio dar a sua vida em favor daqueles que creem. A cruz foi o ato voluntário do Filho de Deus em obediência ao Pai, em satisfazer a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar para que tivéssemos vida. Jesus é o nosso exemplo de que o maior é aquele que serve. Quais são as lições, meus irmãos, que nós extraímos daqui? A primeira é que os valores do reino de Deus são contraculturais em relação aos valores do mundo. Os valores do reino de Deus são contraculturais em relação aos valores do mundo. Jesus pede sacrifício próprio no lugar de exaltação própria. Humildade e dependência de Deus como caminho da grandeza. E colaboração com o outro no lugar de competição. Será que nós estamos vivendo na perspectiva correta do reino de Deus? Segundo, Deus julgará os soberbos. As brigas por mandos e poder, um dia, serão julgados por Cristo. Cada palavra torpe que sai da nossa boca para destruir um irmão, serão julgados no dia do juízo.
Devemos ser como Cristo, devemos ser como uma criança, viver em serviço, em humildade, em amor, considerando os outros superiores a nós mesmos, como disse Paulo aos Filipenses. Terceiro, influenciamos pelo serviço amoroso e sacrificial. Tim Keller, ele explica que a maioria das pessoas do mundo tenta influenciar as pessoas e sociedade para conseguir o que quer. Elas dominam os outros. Elas têm sede de poder e controle. Acreditam que se tiver poder, riqueza e contatos, networks, como diz hoje, conseguirão o que quiserem. Jesus está ensinando que o poder não transforma as pessoas, que nós devemos ter uma abordagem completamente diferente. Devemos ser amorosos de forma sacrificial. As pessoas passarão a confiar em nós porque verão pessoas que não estão interessadas em si mesmas, mas nelas, pela forma como amamos e as servimos. Jesus alcançou as pessoas não pela força e poder, mas pelo serviço desinteressado. Onde está a grandeza, meus irmãos, dessa atitude? Está no fato de quem assim serve, se assemelha a Jesus Cristo e é aprovado pelo Pai. E por último, e não menos importante, o serviço deve ser desinteressado. Desinteressado. Eu gostaria que você prestasse bem atenção agora. Nós devemos servir não por obrigação, não por nos sentirmos culpados, ou porque é o certo a fazer. É assim que as pessoas do mundo servem. Por obrigação, ou porque estão se sentindo culpadas porque fizeram alguma coisa de errado. Não, porque isso é certo. Ou para nos sentirmos bem. Não. Mas é porque Jesus nos serviu. Fazemos o mesmo, constrangidos pelo seu amor e por gratidão ao Senhor. E isso nos deixa desconcertados. Por quê? Porque como seres humanos, nós queremos saber a razão de alguém nos amar. Porque a gente sempre acha que merece a afeição. Às vezes a pessoa te dá um presente, por quê? E a pessoa diz assim, não tem porquê. Não, mas tem que ter um porquê. Você faz algo pela pessoa, por quê? Porque nós somos assim. Nós achamos que tudo é por merecimento. Eu mereço essa afeição, eu mereço isso. Mas o amor incondicional de Deus é um golpe em nosso orgulho, visto que Jesus não precisa de nada e não tem necessidade afetiva de nada. Nós sim. Recebermos amor, atenção e cuidado é uma necessidade existencial e emocional em nós humanos. Mas em Deus não. Ele é autossuficiente. E quando Ele ofereceu tudo por nós, nós rejeitamos. Mesmo assim, Ele deixou o céu para nos servir por meio da sua morte expiatória e sacrificial. Não podemos incorrer no erro de servir porque isso faz bem, meus irmãos. Até esse ato, eu sirvo porque me faz bem, é um ato egoísta. Servir faz bem, vai lá. Eu gosto de servir porque eu me sinto bem. Esse tipo de motivação, ele é passageiro. Que o teu serviço seja motivado pela cruz. Às vezes nós servimos por orgulho, só fazemos se for em público, nunca nos bastidores, porque queremos ser vistos e reconhecidos pelas pessoas. Há momentos que você não vai ter bons sentimentos. Entendam isso, meus irmãos. Quantas pessoas não querem servir na igreja porque não estão se sentindo bem? Ou porque estão magoados com alguém na igreja? Ou porque foi ferido em alguma circunstância, ou não foi reconhecido em alguma coisa que fez. Pense em Jesus. Vocês já pararam para pensar em Jesus? 3 anos com 12 bocó que não entendiam nada que ele ensinava.
E ele insistia, e ele insistia, e ele insistia. Chegou na ceia do Senhor, eu ansiava desejosamente comer essa ceia com vocês. Como eu amo vocês. Lavou os pés de Judas. Você consegue servir quem te machuca? Você consegue servir quem te machuca? Jesus serviu, lavou os pés. Já pensou se Jesus deixasse de servir quando os discípulos tudinho fugiram? Ah, não. Aí ele é demais. Me deixaram aqui tudo sozinho. Senhor, mas não seja o que eu quero. Que não seja o que eu estou sentindo que defina como eu devo te amar e te servir. Mas o que tu, é isso que o Senhor tem para mim. Sirva, meu irmão, ainda que você não sinta nada. Sirva, porque você ama o Senhor e Ele é muito grato pelo que Ele fez por você. Sirva, motivado não por culpa. Não precisa, mas por gratidão. Ore para que cada dia a compaixão de Jesus nutra o seu coração. Jesus olhava as pessoas e tinha compaixão delas e as servia. Não importando quem era, ou se estava naquele momento se sentindo bem para fazer aquilo. Ele sabia que foi chamado por Deus para servir e amava as pessoas e demonstrava esse amor servindo. Vá você e faça o mesmo. Sirva seu cônjuge, sirva seu filho, sirva seu patrão, ainda que você não sinta nada, ainda que eles não mereçam, mas sirvam como Jesus serviu você. Ele deseja um serviço que vem de um coração cheio de compaixão, generoso e alegre. Deus não está apenas interessado no teu serviço, mas as motivações que te levam a servir. Porque o alvo final, meus irmãos, do cristianismo não é o serviço. Jesus é o nosso alvo final. Tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, porque é tudo dele. Nosso coração deve estar sintonizado com o coração dele. Jesus é o nosso exemplo, o nosso fator motivador, aquele que nos capacita. O nosso serviço deve ser centrado no Evangelho. Servimos, como disse Matt Chandler, porque fomos grandemente servidos por Jesus. Servimos, independentemente das circunstâncias, porque fomos grandemente o quê? Servidos por Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Fique em pé, por favor. Pai, o maior é aquele que serve. Tira do nosso coração todo o desejo de querer ser grande, ó Deus. De querer se achar melhor do que os outros. Tira de nós o desejo de vingança, de rebaixar os outros, de retaliação, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, esse desejo egoísta, ó Deus, de querer ser servido, de que as coisas sempre sejam do nosso jeito, da nossa maneira. Pai, mas a cada dia torna o nosso coração como o coração de uma criança, desinteressado, humilde, dependente, que se alegra com pouco, que perdoa com facilidade, que ama de forma ingênua, sem malícia. Que o nosso coração, Deus, esteja sempre mais perto do coração de Jesus. Que a compaixão de Jesus seja a nossa compaixão.
Que o amor de Jesus seja o nosso amor. Que a humildade de Jesus seja a nossa humildade, ó Deus. Para que, ó Deus, tudo aquilo que temos, que o Senhor nos dará. Tudo aquilo que somos e aquilo que o Senhor está construindo em nós e através de nós, por meio dos nossos dons e talentos. Tudo aquilo que recebemos da tua mão, seja algum cargo de poder, seja algum tipo de influência, de dinheiro. E quando essas coisas chegarem na nossa mão, o nosso coração esteja tão cheio de Jesus, que nós usemos tudo isso para servir a tua igreja, o reino de Deus e as pessoas, ó Deus. Que o nosso coração seja um coração que ame as pessoas, que ame os mais simples, que ame a tua igreja e sirva-os como Jesus nos tem servido até hoje. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você encerra aí. Glorificar o Senhor. Senhor.